Senhor, nosso Pai Celestial, o eterno e grandioso Deus, nós te damos graça nesta hora, por mais uma vez estarmos ao redor deste altar, para ouvirmos as grandezas da Sua Palavra e de tudo que o Senhor deseja para caminharmos neste mundo, pois toda a fonte da vida jaz nesta Bíblia. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados e as nossas transgressões, as nossas culpas. O Senhor é Deus, que habita em lugares santos, nunca desejou de ver o pecado, mas o Senhor desejou de perdoar. E por esta razão nós te pedimos o perdão dos nossos pecados em todos os que estarão escutando esta fita, que sejam abençoados e sejam perdoados qualquer tipo de iniquidade praticada por eles ou por nós. Em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrindo a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 36. Eu vou começando no versículo 10. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Jeremias, filho de Safã e escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaias, filhos de Jeremias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisamã, o escriba, e Delaías, filho de Semaias, e Elnatã, filho de Acbor, e Jeremias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. 13. Micaias anunciou-lhes todas as palavras que ouviu quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhes dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. 15. Disse-lhes: assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas as palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. 17. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste na sua boca todas essas palavras. 18. E disse-lhes Baruque: da sua boca ele me ditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Eu queria realçar. Escute, aqui disse: esconde tu e Jeremias. Porque o Jeremias disse: da boca do Senhor escrevia enquanto ditava. E este mesmo escritor também diz aqui que estava ditando o Senhor e ele escrevia as palavras no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estáis. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisamã e o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisamã
e o escriba e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. 22. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante deles estava um braseiro aceso. 23. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Escuta, irmão, antes de eu perder o meu filho, nós vamos dar continuidade com a mensagem, o livro que foi entregue, sua terceira parte. Agora escute, o mesmo livro foi exigido para que fosse lido ao ouvido do povo. O livro foi lido e o povo ficou temeroso porque as palavras eram da profecia. Mas o rei não ficou sossegado, também mandou solicitar o livro. E o livro veio e pediu que o livro fosse lido. E escute a história aqui, neste livro de Jeremias, no seu versículo 23, disse, sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou aquelas folhas com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Escuta, irmão, o ódio pelas palavras de Deus, o ódio pela Bíblia não começou hoje. Até me sinto pena das pessoas que destroem as mensagens do profeta. Esse é o espírito de anticristo que começou desde o começo. E esses reis cortaram as mensagens, cortaram a mensagem que tinham escrito os profetas e queimaram o livro. E este demônio ainda vive até hoje, que queimam as Bíblias, que queimam as mensagens do profeta. Mas Deus tomará conta deles. Escutem, para ver que Deus não é impedido com ninguém. Mesmo os demônios podem se levantar para queimar todas as mensagens, para queimar toda a Bíblia, mas a mensagem ainda continuará gravada no coração de cada crente. Escute este livro, esta Bíblia, este pergaminho foi queimado. No seu versículo 23. Vamos ainda prosseguindo no 24. E não temeram. Para ver, os que queimam as mensagens, as Bíblias, não temem a Deus. Se temesse a Deus, eles teriam responsabilidade de respeitar as coisas de Deus. Mas olha, e não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Ninguém temeu nem cair, nem sentir-se culpado. Corações duros não sentem culpado por queimar as mensagens do profeta. Não sentem queimar as mensagens do profeta. O mesmo demônio continua até hoje, queimando as mensagens, queimando a Bíblia. Porque é um chatiço, é um incômodo, porque eles têm negócios particulares com isso. Mas vamos ainda ouvindo aí no 25. E posto que Elnatã e Delaias e Jeremias tivesse rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu os ouvidos. Escute esses sacerdotes. Nós temos dito, irmão, se não quer, deixe essas mensagens, não queimes. Se não queres, se não crê no que está escrito, deixa assim. Se não crê o que está escrito na Bíblia, não queime, deixe como está. E escute, esses sacerdotes foram rogar ao rei, pediram para que não queimassem essas mensagens, nem a esta Bíblia. Mas vamos ouvindo ainda. No 26, antes deu ordem o rei a Jeremias, filho de Alamaleque, e a Saraías, filho de Arzirel, e o Selemias, filho de Abdelel, e que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os esconderam. Ele pediu para prender. O anticristo tem esse espírito de querer prender a noiva, querer prender o eleito. Mas Deus escondeu Jeremias e Baruque
porque eram os seus eleitos. Se Deus escondeu na presença do rei o Jeremias como profeta, e ele escondeu o Baruque como escrivão, irmão, creio pela fé que enquanto o anticristo for levantado para perseguir o eleito, por causa dessa mensagem que pregamos, o Cristo tem um esconderijo para a sua noiva. Essa é a segurança que nós temos. Esta é a segurança que nós damos. Ainda escute no versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Deus não tardou, escute. Enquanto esse rei procurava para queimar, queimou a Bíblia, procurava para assassinar o profeta e o Baruque, o Senhor desce no versículo 27 ainda de Jeremias. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, escute Deus dando ordem, toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, aquele rolo que foi queimado, aquela mensagem que Deus tinha mandado para que fossem escritas depois do anticristo ter destruído aquela Bíblia e pensava que assim silenciou a boca do profeta, silenciou a boca de Deus, mas a boca de Deus não é silenciada com nenhum homem. Ele tinha que ungir o mesmo profeta, dizer: escreva as mesmas palavras das quais o rei destruiu. Irmão, isso é profundo demais. Escreva da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou o Joaquim, rei de Judá. O rei de Judá que queimou, 29. E Joaquim, rei de Judá, dirá: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e a fará cessar nela homens e animais? Você está condenando ao Jeremias, está queimando este livro, porque Jeremias profetizou que virá o rei de Babilônia para destruir este reino e cessará o seu reinado. É por esta razão, e eu digo a mesma coisa, enquanto a besta reúne as igrejas para poder destruir a noiva e a sua mensagem, a Rússia que está esperando para destruir esta grande organização mundial das igrejas. Esta é a razão que a Babilônia estava preparada para destruir Joaquim. Vem, versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre eles os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, e todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, graças a Deus, e deu a Baruque, e filho de Nerias, e o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Todas as palavras que o rei Joaquim havia queimado naquela Bíblia, a ordem celestial desceu: escreva de novo todas aquelas palavras, e ainda algumas outras que Deus trouxe para acrescentar. Agora, eu estou falando do livro que foi entregue. Escute o livro que foi entregue, é esta Bíblia aqui, o livro mais odiado do mundo. O livro mais odiado do mundo é este livro do nosso Deus. É este o livro do nosso Deus. Por isso que você só para ver que este livro é espiritual. Não é possível, irmão, um homem que escreve um livro e depois de escrever o livro dele é pego, é queimado, dizer volte a escrever. Ele não escreverá como foi escrito.
como havia escrito o primeiro livro. Mas a Jeremias, o mesmo Deus que não esquece, não deixa nenhuma palavra perdida, ele mandou escrever com a mesma pessoa todas as palavras do livro que foi queimado com o rei. Estava lá patente. Irmão, se Deus não esquece nenhuma palavra, toda a palavra que está escrita de Deus nesta Bíblia será confirmada em um dado tempo. Creia nisto e você siga isto. E vamos ainda ouvir este livro que foi entregue. O autor é o Espírito Santo. E vamos ouvir o livro, como é um livro complicado. Como eu disse nas outras pregações, a primeira e a segunda parte, que se você for anotar, o mundo está cheio de livros. E que todos os livros, se lesse este com aquele autor, tem contradições. Mas este livro foi escrito com muitos escritores, mas nenhum deles contradiz o outro. Por quê? Porque o autor foi o mesmo. Só ele mudava de máscara. Foi uma das máscaras Jeremias, foi uma das máscaras Isaías, foi uma das máscaras que ele usou. Muitos que ele usou. Ele mudava em tempo, mas o Espírito era o mesmo. Vem, agora vamos ainda ouvir. Na outra máscara, o mesmo Espírito. Em Isaías capítulo 29, versículo 9, começando. Tardai e maravilhai-vos. Oh, se eu quiser separar aqui. Tardai. Fique ainda. Escute, tardai e maravilhai-vos. Folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam tutubiando, mas não de bebidas fortes. Essa gente que está dito, atrasai, tardai. Mas qual é o problema? Disse, bêbados estão, mas não de vinho. Andam tutubiados, mas não de bebidas fortes. O que está acontecendo? Vamos ouvir no versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. Olha, aqui há um segredo. Disse Deus derramou, deu espírito de profundo sono. Estes que estão tutubiando. Pessoal, quando está com sono, ele faz isso. Quando está com sono, faz isso. Ele está tutubiando. Agora, por que esses estão tutubiando o que nós queremos ouvir? Vamos no 11, porque isto, tá vendo? Porque isso, toda a visão, por isso, toda a visão, vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto. Peço-te, e lê, dirá, não posso, porque está selado. Veja, eles vão andar de um lado para outro. E este livro aqui, esta Bíblia, desafio a qualquer pessoa do mundo. Eu posso dizer, lanço-te uma parábola, explica-la, você não será capaz de explicar isso aqui. Uma parábola só. É por esta razão que está fechado este livro. Este livro é livro dos símbolos. Está escrito em símbolos. E esses símbolos precisam ao autor para revelar. Por isso ele disse, essa Bíblia pode dar um sábio que estudou muito e fará ser bruto este livro. Dá bruto, pior e não conta gente. Mas isso aqui diz, por quê? Porque o livro está selado. Quando você dá a alguém ler, como posso ler se o livro está selado? Ou dá-se o livro, no 12, dá-se o livro ao que não sabe ler, esse é bruto, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Veja. Que tipo de livro? Qualquer livro, um sábio pode ler. Só o bruto que não pode, mas este livro diz, nem um sábio não pode interpretar. Ler pode ler, mas interpretar é que é difícil. Dá ao bruto, pior, nem ler nem interpretar pode ser difícil para ele. Mas com o Espírito Santo te revelando, nem bruto, nem aquele que estudou, já não pode mais ficar ultrapassado, porque é o autor interpretando a sua Bíblia. Agora, olha, este livro que foi entregue. No versículo 13, porque o Senhor disse, pois que este povo aproximam de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu tempo para comigo, escuta, o seu temor, como eu queria dizer,
E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Que interesse tem? É verdade, tu és doutor desta Bíblia, da divindade, seja o doutor de que filosofia. Eu te dou, lê este livro. De que teologia, lê. Tu não vais conseguir ler. E se eu desse o bruto, lê este livro, seria a mesma coisa. Mas escute um segredo que está aqui. Por que não sabe ler? Disse, esses me adoram com lábios, mas a sua mente está longe de mim. E a Bíblia disse, eles só, o seu temor consiste nos mandamentos dos homens. Os homens lhes instruem, ganham uma categoria de DDH, de doutoramento, mas não tem nenhum doutoramento eclesiástico, mas sim filosófico, talvez seja teológico. Mas vamos ainda voltar, porque o nosso assunto não é para aí. Aí no 14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa. Escuta, irmão, Deus não vai abandonar. Eles podem expulsar demônio, podem fazer obra maravilhosa, porque a promessa foi assim, que deveria Deus continuar com essas obras maravilhosas no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Em Jeremias capítulo 30, versículo 1, aí onde vamos começar a ler, começando no versículo 1, 30, Jeremias capítulo 30, versículo 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, tornarei a trazê-los a terra que dei aos seus pais e a possuirão. Zaqueu capítulo 2, versículo 1. Escutem, o livro de Isaqueu viu também este livro. E Isaqueu disse assim, versículo 1 do capítulo 2, disse-me o Senhor, não é? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está vendo quando eu digo que esta Bíblia não foi um homem qualquer que pensou em escrever, mas era homens levantados por Deus. Está aqui o Ezequiel a ser convocado. Coloque-te de pé. Deus exigiu sempre que na leitura da sua mensagem os homens se colocassem de pé. Não sentado, não, mas se colocassem de pé na leitura da tua palavra, na pregação da tua palavra. Quando Deus o fala, o homem fique de pé. Isso aquilo foi dito, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, escuta, aquilo que eu sempre tenho falado, que esta mensagem, esta Bíblia foi escrita com homens cheios do Espírito Santo. Escute aqui no 2, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Vê? Essa sempre foi a segunda pessoa, não disse o que eu estava falando, disse ouvia o que falava. A segunda pessoa, que era o Espírito Santo. E disse-me, filho do homem, eu te envio hoje aos filhos de Israel. As nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. Escute, a palavra de Deus veio para corrigir o erro. E essas mensagens aqui veio exatamente para nos posicionar em lugar correto com Deus. Essas mensagens, embora alguns não queiram, mas são essas mensagens que nos posicionam no lugar certo com Deus. Graças a Deus. E disse-me, filho do homem, eu te envio hoje aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus filhos transgrediram contra mim até este mesmo dia. 4. Os filhos são de semblante duro. Olha, profecia não vem para brincar com homens. Profecia não tem cócegas. Profecia, quando Deus fala, não tem amizade. Deus, quando fala, quer corrigir o erro. E aí não tem brincadeira.
é um julgamento, não tem nada liso. E ele aqui disse assim, vai e fale para eles. Eu sei que corações deles são duros, são rebeldes, eles ficarão contra você, ficarão furiosos, mas não temas, fale para eles. É isto que está falando aqui a Bíblia. No versículo 4. E os filhos são de semblante duro. Se esses homens eram de semblante duro no tempo de Ezequiel, não digo este nosso tempo. Semblantes deles são duríssimos. Semblantes duros. E obstinados de corações. Ou de coração. E eu te envio a eles. Deus não teme a nenhum homem. Ele diz, eu mando-te para estes mesmo de corações duros. Estes mesmo inconvertíveis. Estes incircuncisos. Eu mando para ti. Mando para você falar com eles. E ele foi dito. Mando para falar com eles. Vai, fala para eles. Vem. E lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Irmãos, nós temos a mensagem do profeta. Nós estamos pregando em todas as formas, divulgando aos nossos companheiros. Tem mensagem que prepara a igreja para o rápido. Se vocês negam essas mensagens aqui, um dia vocês saberão que fomos ditos, mas desprezamos. Por isso aqui o Ezequiel foi dito, quer te ouvem, quer deixam de te ouvir. Mas no dia em que vier a tribulação sobre vocês, lembrarão disso aqui. Vem, e tu, ó filho do homem, não temas. Quero repetir aqui no versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu habites entre escorpiões. Aleluia! Essa profecia foi dura demais. Ezequiel foi dito assim, Ezequiel, eu te digo, não temas a ninguém, nem as tuas palavras não podem ter medo, ainda que um dia venham sarças, seja fogo, ou seja, os espinhos que vieram sobre você, porque esse povo era espinha, esse povo tinha comportamento de escorpiões, e eles se levantarão como escorpiões para te ferir, se levantarão como espinhas para te ferir, mas não temas disso, porque tu habitas entre escorpiões. Aleluia! A besta, grande escorpião, e as denominações são pequenos escorpiões, que lutarão para poder ferir a noiva, para ferir a igreja verdadeira. Mas fomos dito, não temas. E eu sei que tu habitas no meio de escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer não deixam de ouvir, pois são rebeldes. Isso no versículo 7. Versículo 8, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebeldes como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. E então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Olha, o mesmo livro disse, coma esse, disse, houve uma mão que estava estendida. Quando ele olhou, estava um pergaminho, um rolo, uma Bíblia nas mãos. E ele foi dito assim no versículo 10. E estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. Amado irmão, é isto que eu quero que você escute. Este tipo de livro. Na minha agora palavra, eu te disse este livro aqui. Quando Isaías viu, disse, este livro, quando Isaías viu, disse, podia dar um doutor, um que estudou, não ia conseguir ler. Disse, podia entregar o analfabeto, não podia conseguir ler. Mas escute Ezequiel, capítulo 2, versículo 10, disse, a mão que estendeu para lhe dar o livro,
E ele disse, quando recebia o livro estava escrito por dentro e por fora. O livro estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Estavam escritas maldições, estavam escritas as bênçãos, estavam escritos também tudo que se chama de abominação. Agora, que tipo de livro que você pode me interpretar? Que era escrito por dentro e por fora. E que podia dar a alguém para poder ler. Um que estudou não podia ler. Podia dar ao analfabeto. Seria pior ainda a situação. Que tipo de livro é este? Era de poder ler em espírito e interpretar o significado da tua palavra. Porque Paulo, em outra locução, disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Irmãos, Paulo disse: o evangelho por mim pregado não recebi. Escute, Paulo lia toda a Bíblia. Ele lia toda a Bíblia na sua escola teológica, mas tornou bruto, não entendeu nada. Ele lia as passagens que dizia a vinda do Messias. Ele veio, o Messias não lhe entenderam. Mas quando ele cruzou naquela viagem para Damasco, a coluna de fogo, o Paulo agora disse: o evangelho por mim pregado não é segundo os homens. Eu recebi da revelação do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, a revelação desta Bíblia para a compreensão exata das pessoas. E agora, veja, a letra sim, mas queremos ouvir o conteúdo, o significado desta letra lida. Vamos ainda vendo. Esta Bíblia estava escrita por dentro e por fora. Isaías fala esse capítulo 2, versículo 10. Vamos ver no Daniel capítulo 12, começando do versículo 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe se levantará. Vem, vamos voltar ainda mais aí. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Escute mais uma vez. Haverá perseguição. Mas o Daniel foi dito assim: mas aqueles que o seu nome está escrito no livro, esses serão livrados. Os que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro serão livrados. Porque haverá perseguição. Da mesma maneira que Baruque e Jeremias foram escondidos para não ser morto por ele por causa daquilo que tinham profetizado e escrito, e aqui também Daniel foi ver a perseguição do seu povo. Mas ainda Deus, que escondeu aqueles, promete ainda livrá-lo. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, quero 4 já, e tu, Daniel, encerra estas palavras, e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Escute, Daniel foi dito: escreve e fecha esse livro. Irmão, não é assim como pensa, escrever depois de fechar. Não é isto, não. Abrir, escrever e fechar. Não é isso, não. Esta Bíblia aqui está em mistério. Ele foi dito: deixa assim como está em mistério e não revele nada do significado do mistério. Por quê? O mistério estava sendo guardado para ser revelado no último tempo com o profeta desta era, de acordo com Apocalipse 10, versículo 7. Por isso, o tempo que escreveu Daniel não era a hora para poder decifrar os mistérios e os símbolos. Na hora que escreveu Daniel e todos os profetas do Antigo Testamento, ninguém revelou esta Bíblia, porque a promessa da revelação da Bíblia estava com este profeta desta era, William Marion Branham. Ele não foi permitido para escrever a Bíblia, porque a Bíblia está completa, de Gênesis e Apocalipse. Mas o que sobrava, graças a Deus, a letra já estava escrita.
O livro fora já estava escrito. O irmão Branham escreveu o dentro. Ele veio abrir o dentro. O fora estava escrito. Porque a Bíblia, como eu disse aqui, Zaqueu disse, o livro estava escrito por dentro e por fora. Como eu disse, o fora é a letra, mas o dentro é esse mistério da interpretação do Apocalipse 10, versículo 7. Agora, veja, para a sua compreensão. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vamos vendo aí. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve no livro. Escute, é apóstolo João isso. O que tu estás vendo? Esta visão que estou te mostrando, esta visão que você está assistindo, escreve essas visões e põe no livro. E envia-o. Depois de ser escrita a Bíblia, precisava de ser enviado para as 7 eras de igrejas da Ásia, que é a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E da mesma maneira que esse foi mandado para escrever a Bíblia e enviar as mesmas mensagens, também foram ordenadas para serem reveladas e enviar para todo o mundo. Agora escutem, como eu disse, este profeta que foi mandado por Deus para revelar os mistérios que estão neste livro escrito por dentro e por fora. Vamos ouvir um pouco por dentro. Ele escreveu um livro com o título Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Parágrafo 123. O que Paulo viu? Ele foi proibido de falar disto, ou dizer isto ao público. Oh, que coisa! Eu não creio que ele pode fazê-lo. Pois uma pequena viagem que fiz um dia, eu nunca me esqueci disto e nunca me esquecerei. Veja, ele viu coisas sobre as quais ele não podia falar. Eu acho que ele não tinha palavra para fazê-lo, embora ele tivesse sido levado ao terceiro céu. Veja, lá em cima, no terceiro céu. O Paulo foi levado um dia para o terceiro céu e ele viu as coisas e disse, não foi lícita, não foi permitido para que escrevesse e encostasse aqui. Vamos ainda ouvir no parágrafo 24 da mesma mensagem. Quão diferente foi quando João foi tomado? Paulo disse, foi tomado para o terceiro céu, mas ele viu algumas coisas que não foi permitido para que escrevesse. Mas vamos ver o João com uma diferença. No parágrafo 124, quão diferente foi quando João foi tomado? Quando ele viu Jesus, ele disse, escreva no livro. E o que você tem visto, e o envia de volta às igrejas. A Paulo foi proibido falar. E a João foi pedido para que colocasse aquilo em um livro, para que pudesse ir através de todas as eras. Oh, que coisa! Está revelado agora, para serem revelados nestes últimos dias. Isto não foi revelado em seus dias. É revelado agora, enquanto seguimos. Em Apocalipse capítulo 5, vamos ouvir o livro. Começando por versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Está vendo? O João foi dito, escreve e põe um. E aqui ele diz já o João. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Em Zaqueu capítulo 2, versículo 10, ele viu um livro escrito por dentro e por fora. Profeta do Antigo Testamento. Oh, as palavras como são muito profundas. Escute, Zaqueu ele tinha que ver este livro como filho do homem, escrito por dentro e por fora. Mas o João tinha que ver este livro escrito por dentro e por fora como a noiva de Jesus Cristo. Esta é que é a essência desta mensagem. Essa é que é a essência desta palavra. Está vendo isto? Oh! E vi na destra do que estava sentado
Sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2 e viu um anjo forte, bradando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Agora, irmãos, escutem. Eu estava a dizer que este livro podia dar um doutor, podia dar um bruto, não podia conseguir livro. Só para sua confirmação, o João aqui diz, aí foi o Isaías 29, que este livro podia dar. Quem sabe ler, diria não sei ler. Podia dar, quem não sabe ler, falaria a mesma coisa, não sei ler. Aqui o João capta. O João vê o mesmo livro. Oh, graças a Deus. O João vê o mesmo livro. Ele disse assim, viu o livro que estava escrito por dentro e por fora. Podia se dar a quem sabe ler. E era perguntado, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Quem é? E eu pergunto, quem pode interpretar este livro de Gênesis Apocalipse? Um teólogo. Quem pode fazer isto? Quem pode fazer isso? Um analfabeto. Quem pode fazer isto? Quem pode fazer isso? Um pastor, um sacerdote. Quem pode fazer isso? Quem pode ser o digno de abrir este livro? Não é de ler as letras, não, de interpretar. De Gênesis Apocalipse. Nenhum homem na terra. Escute, no versículo 3. Ninguém no céu. Oh, graças a Deus. Olha, no céu todos os anjos, como eu sempre tenho falado, os anjos não poderiam interpretar esta Bíblia. Porque o João capítulo 1, versículo diz, no princípio era o verbo. O verbo era próprio Deus. Agora, o anjo foi criado. O anjo teve princípio. É como um filho nascido numa casa. Ele teve o começo, encontrou o pai. Antes dele existir, o pai já era. E não é possível um filho interpretar o pai. Anjos, como criatura de Deus, não poderia interpretar a Deus. Por isso, esta Bíblia que estava selada por dentro e por fora era o próprio mistério de Deus. E ele estava perguntando, quem poderia me interpretar a minha existência? Nenhum anjo poderia interpretar a existência de Deus. Nenhum ser humano poderia interpretar a existência de Deus. Nenhum defunto podia interpretar a existência de Deus. Diz que é digno para poder revelar quem eu sou. Oh, só tinha que haver o eleito só. O Pedro disse, tu és Cristo, és o louco. Esse somente que poderia. Mas não houve nenhum anjo que respondeu lá. A glória, graças a Deus. Não houve nenhum anjo que respondeu no céu quem é Ele. Não houve nenhum na terra que respondeu debaixo da terra quem Ele era. Mas na terra disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu gosto dessa parte demais. Oh, amado. Veja bem, no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas assim nós estamos a olhar, só para você entender. Assim nós estamos a olhar, você nunca olhou a Bíblia, mas disse que este livro, nem você olhar, nem você ler, nem você abrir. Que tipo de livro? Aí sim não posso, assim não estou a abrir, assim não estou a olhar. Mas disse nem olhar, nem abrir este livro. Isso devia entender, mas que tipo de livro? Abrir os mistérios, interpretar os mistérios, o segredo de Deus. Isso é que era difícil para todos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, glórias a Deus, isso dá por lá. Escute, meu irmão, o livro que era fechado, o livro que nem poderia olhar, nem interpretar, nem quem, só devia ser o ancião. Você já entendeu isso? Devia ser um ancião. Olha só, olha. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, graças a Deus, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amados irmãos,
Para você conhecer o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, precisou de ancião Pedro. O ancião que andou com Cristo, comeram com ele, dormiram com ele. O ancião tinha que levantar, não chore. O batismo não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse Joel capítulo 2, versículo 28. Creiam nisto. E ele foi dito, não chore, João. Ah, graças a Deus. Oh, disse-me um dos anciãos. Escute, não disse anciões. Podemos dizer assim, não sei se são anciões. Anciãos, não foram todos. Graças a Deus. Isso mostra um ancião de dia que é Deus, que é o Cristo. Ele disse-me um dos anciãos, aquele que Daniel viu com o cabelo branco, como se fosse velho. O profeta disse, nada, aquilo mostra a supremacia. Isso mostra o ancião, maturidade, aquele cabelo branco. E ele disse, viu um maduro, que veio me dizer, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Seja olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu poderia interpretar isso, mas é outra mensagem, para não levar o tempo. Em toda a terra, esses 7, é perfeito demais. Agora escutem no versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos estas harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és tu de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Vem, vamos repetindo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e eram números deles milhões de milhões e milhares de milhares. 12. Que com grande voz dizia, digno é o cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Está vendo? O digno que poderia ser capaz de abrir, que tem sabedoria, é o cordeiro. Cordeiro que tem a sabedoria para abrir este livro, só o Espírito Santo. E ouvindo toda a criatura, escute, 13, e ouvi toda a criatura que está no céu, lá, e na terra, aqui, e debaixo da terra, escuta, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dadas ações de graça, e honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se, adorando ao que vive para todos sempre. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Escuta, irmão, é aqui onde as pessoas estão brincando ao contrário. Deus, no dia de julgamento, você quer abrir o seu livro da teologia, ele vai te enfrentar com a Bíblia. Se você quer abrir o seu livro da teologia, aqui vai ser enfrentado com a Bíblia. Deus vai te enfrentar com a Bíblia, porque aqui no Apocalipse diz, abriram-se os livros para se defender da sua teologia, para se defender da sua filosofia, para se defender da sua ciência, mas já se abriu outro livro. Escutem, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Glórias a Deus.
Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros e segundo as suas obras. E no dia de julgamento, todos os livros desta Bíblia estarão em ação. Aleluia! Escutem, no dia de julgamento, todos os livros desta Bíblia, Gênesis, seja Deuteronômio, seja Número, seja Levítico, seja o que for Êxodo, todos os livros que compõem esta Bíblia, no dia de julgamento estarão em ação, pronto para julgar você. Você não terá espaço, não. Não terá espaço. Oh, eu gosto. Não disse Moisés, não disse Isaías, não disse Jeremias. Será assim como vai ser julgado? Não disse Jeremias, não disse Isaías, não disse Moisés, não disse este aqui, não disse aqui. Oh, o salmista não falou. Oh, irmão, o provérbio não disse. Isso será a forma de julgamento. Mas vamos ouvindo uma mensagem pregada por este profeta desta era. Eu não me envergonho de exibir este homem, porque é o homem que abriu a visão, o homem que interpretou o interior da Bíblia. Ele diz assim, a Bíblia, no Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, mais uma vez, o Espírito esse, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor não mente, não é? O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu vou te mostrar, eu vou te exibir este homem, eu vou te exibir esta mensagem. De acordo com este versículo, assim, de Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o Senhor, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Oh, eis que preste venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro aqui. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para adorar. Escuta, disse, quando João ouviu, ele como testemunha, se ajoelhou diante daquele anjo que estava vendo que era mais glorioso para merecer a adoração. E escuta o que anjo disse no versículo 9. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Escuta, há homens hoje que querem ser adorados. Eu não ajoelho para nenhum homem. Adorar um homem, uma criatura, isso é abominação diante de Deus. Sabe que o João queria adorar um anjo? Ele foi dito, o anjo foi sincero, foi fiel. Qualquer profeta, qualquer mensageiro, qualquer pregador, qualquer sacerdote, se ele ver que isto não pertence a ele, esta adoração, é melhor dizer ao povo, irmão, não faça isso, eu sou um como você. Esse anjo foi sincero e disse-me, olha, não faça tal coisa, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Oh, sele as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então aí, vamos ver. No versículo 11. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí no 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e Ômega, o príncipe e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Irmãos, você ter esta Bíblia, ter esta mensagem, é confiar que você entrará na glória pela porta. Mas sem essas mensagens, talvez pela janela, não sei. Não sei. E ainda que profetiza, no versículo 15, ficarão de fora os cães. Irmão, eu podia ter perguntado, mas cão, o que tem nada a ver com Deus? Um cão. Os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os mentirosos ficarão de fora nesta cidade. Não entrarão cães, prostitutas, mentirosos, abomináveis. Não entrarão nesta cidade. Aí no 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí vamos ainda vendo, no 17. E o Espírito e a esposa dizem, esta é a razão, irmão, que você está ouvindo essa igreja, está clamando. Nós estamos pregando as mesmas coisas que o marido disse, porque a Bíblia diz, o Espírito e a esposa é que tem direito de pregar esta mensagem. O Espírito Santo e a sua esposa são os únicos que eles advertem a terra, que dão advertência ao mundo, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, ou morereis assim nos vossos pecados. Vem. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Irmão, que se alguém lhes acrescentar, está ouvindo este livro? Quando nós falamos, Deus é que fala, o homem que escreveu. E este livro é proibido ser acrescentado e ser tirado algumas coisas. Isso é demais. Você censurar, se até a ciência reserva-se o que se chama direitos autorais. Irmãos, se a ciência exige direitos autorais, que não é permitido nem tirar cópia, nem diminuir, nem acrescentar no livro do homem, e Deus também reserva direitos autorais para a Bíblia. Ninguém tem direito de acrescentar, nem quem tem direito de diminuir. Direitos autorais devem ser respeitados. E o Espírito Santo respeita direitos autorais. Aí no 18, do Apocalipse 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Está a ver como é exigido direito autorais? Direito autorais tem que ser respeitado na Bíblia. Mas os homens exigem livros deles que devem ser reservados direito. Mas a Bíblia brincando com eles. Eles brincando com a Bíblia, rasurado. Isso é a semente da serpente. Não pode ser feito nada. Um cristão sabe que isto é a verdade. Como eu estava lhe dizendo que este livro foi o único livro que foi escrito em mistério, e continua em mistério escrito por dentro e por fora, então Apocalipse capítulo 10, vamos ouvindo já. O autor do livro, o que trata com este livro agora? Daniel foi dito cego. O Isaqueu foi dito, viu o livro que por dentro e por fora estava escrito. Também João viu a mesma coisa que viu Isaqueu. Isaías foi ver que as pessoas irão continuando de um lado para outro para procurar entender esta Bíblia. Mas tudo lhes será difícil. Escute então. No versículo 1 diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Que tipo de anjo? Esse anjo que veste uma nuvem. Já pensou isso? Vestido de uma nuvem.
Se você quer perceber esse anjo em par que vestia a nuvem, volte para ler você o livro de Atos capítulo 1. Você há de ouvir que quando os apóstolos olhavam na ida de Jesus Cristo subindo para a glória, disse uma nuvem desceu e o ocultou. Então o anjo disse assim, vocês estão a admirar alguém? A esse Jesus que vocês estão vendo indo embora, assim como viram ir, assim o verão vindo. Ele tem que voltar envolvido dentro de uma nuvem. Como assim foi dentro de uma nuvem, ele terá que voltar dentro de uma nuvem. Como com Israel, ele estava dentro de uma nuvem, os guiando para Canaã, assim nesta era a noiva foi apresentado com este profeta, em uma nuvem, guiando-lhes na palavra até o destino da glória. Oh, que bom! E viu outro anjo forte, que descia do seu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Oh, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão livrinho aberto, escute. E o pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Agora escute, por que esse anjo quando desceu, todos os pés não colocou sobre a terra? Por que este anjo, quando desceu, todos os pés não colocou sobre o mar? Tinha dois poderes que estavam a sair nesses dois lados. Vocês sabem, o povo, língua e nações é representado por mar, que é uma religião de Jezabel, de Apocalipse 17, que estava a sair no meio do povo, língua e nações. Então um pé tinha que pisar essa besta aí, esse poder, e esse outro pé tinha que pisar política. Por isso esta mensagem, ela pisa tudo. O que do mundo? Não tem confiança em nada. Ele pisa religiões falsas, ele pisa também a política. Oh, isso é profundo demais. Vamos ainda ouvindo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Irmão, oh, graças a Deus. Quando este livro estava escrito por dentro e por fora, o anjo não pisou o mar, nem pisou a terra. Mas no tempo em que ele estava a trazer o livro aberto, quando ele estava a trazer o livro aberto, ou podemos dizer, quando ele estava a trazer o livro para abrir, para revelar o livro, isso estava a mostrar que o anjo que estaria com a mensagem de abrir o livro, ele não teria compromisso com a política, não teria compromisso com a religião, ele teria compromisso com a palavra de Deus. Esta que foi a mensagem. Oh, graças a Deus. E clamou com grande voz como quando ruge um leão. E havendo clamado os 7 trovões, emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, Sela, o que os 7 trovões emitiram? E não o escreva. Escute, João foi proibido. Ele ouviu o trovão. As pessoas pensam que é trovoada, como relâmpago, qualquer irmão. É a linguagem de Deus. É a linguagem. Escute, a letra está dizendo trovão. Mas quando você entender, João disse assim, eu queria escrever. O som de trovoada, relâmpago natural, tem poder escrever? Mas este é a forma que Deus falou em símbolo. E João queria decifrar os símbolos. E ali está aqui. Ele foi proibido, disse, não escreva. Serão os que 7 trovões emitiram. E não escreve. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o Pai que criou os céus e a terra e o que nela há. E a terra, e o que nela há, o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Está vendo? Quando desceu o livro para ser revelado, a mensagem deste profeta revelou todos os mistérios. E aí a Bíblia diz, não há mais demora. Não há mais demora. Apocalipse capítulo 10, versículo 6 que estava lendo. Ao versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta,
se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos seus servos profetas. Irmão, escutem, a mensagem reveladora da Bíblia não estava com o mensageiro da primeira era, não estava com o mensageiro da segunda era, não estava com o mensageiro da terceira era, não estava com o mensageiro da quarta era, não estava com o mensageiro da quinta era, nem da sexta era, mas da sétima era. Aleluia! Obra consumada, as eras terminaram, a hora de Deus, o número certo de adoração de Deus, a perfeição de Deus. A igreja tem que ir na perfeição, na estatura de varão perfeito, a perfeição. Oh, na sétima era, a igreja tem que ser perfeita, tem que ser igual à palavra, para poder se conectar com aquela pedra angular que é a palavra também. A igreja tem que ser verbo, como também era verbo no começo. A igreja também tem que ser verbo, e verbo com verbo se encaixa. Oh, graças a Deus. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livro, dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Agora escutem, como eu disse que Deus tem uma linguagem muito estranha de falar. E aqui escutem, diz este livro quando foi aberto, fui dito: come, consuma. Oh, irmãos, as pessoas não querem consumir a Bíblia, querem consumir a teologia. As pessoas não querem consumir a Bíblia, querem consumir a ideia do homem. As pessoas não querem consumir a Bíblia, querem consumir as tradições dos homens. Mas nós somos convidados a consumir a Bíblia. Mas ainda há uma advertência: ao consumir, ela pode se tornar amargo. Olha, ao pregar esta mensagem fica doce, mas quando desce, vai contra os seus atos, as suas ações, torna duelo, torna uma dor. Vem! E ele disse: me importa que profetize outra vez, e a muitos povos, nações, línguas e reis. Esta mensagem, importa que profetize a nações, línguas, aos reis e a todas as nações. Esta mensagem deste homem. Oh, vamos vendo, amados irmãos. Eu estava vos dizendo, o livrinho aberto desceu com o anjo no Apocalipse 10. Só para você ver. No Apocalipse 10, o livrinho desceu com o anjo na era de João. Não é certo? Oh, graças a Deus. Escute, de Gênesis a Malaquias, o livro não desceu. Não, só era dito: escreve e fecha, escreve e fecha, escreve e fecha. Não é? Mas olha, por que este livro tinha que descer em Apocalipse 10? No livro de Apocalipse. Esse é um mistério grande. Olha, porque o Daniel foi dito assim, certo? Escute, eu vou comentar melhor assim. O livrinho aberto desceu com o anjo no Apocalipse 10, na era de João. E quando o viu, estava selado com 7 selos. No capítulo 5, ouvimos isso. Ninguém era digno de abrir, nem de o ler, e nem de olhar. O João foi permitido de revelar, mas viu. Bem, o João não foi permitido revelar o livro, mas viu. Escuta bem, João não foi permitido revelar, mas ele viu. Bem, porque ele era o tipo da noiva que teria o privilégio de ver este livro no tempo da sua abertura. Bem, por isso ele viu um livro que descia, que seria aberto. Ele como a noiva que viu um livro aberto. João, porque representa a noiva, em Apocalipse 4 ele sobe como a noiva, vai subir. Então, o que acontece? Ele viu um livro que seria aberto. Oh, graças a Deus. Vem, o João não foi permitido revelar, mas viu. Porque ele era o tipo da noiva
que teria o privilégio de ver este livro no tempo da sua abertura. E que ela, como queria dizer, e que ela iria receber a revelação destes mistérios. Só a noiva, através do ministério do sétimo anjo do Apocalipse 10. A noiva é o único que poderia receber. É a única igreja que recebe a mensagem deste homem aqui, deste mensageiro, desse sétimo mensageiro enviado do Apocalipse 10. Vem, mas deixa eu te mostrar outra coisa. Outra coisa que eu quero te mostrar. Através do ministério do sétimo anjo do Apocalipse 10, o Ezequiel viu este livro como filho do homem, mostrando que na era do filho do homem profeta, o anjo desceria dos céus para cumprir o ministério do Apocalipse 10. Olha, este homem é profeta. Para entender, Ezequiel viu porque ele era profeta. Por que Ezequiel viu? Isso estava a mostrar. Haveria um homem profeta que desceria sobre a face da terra. Teria a mensagem para toda a face da terra. A mensagem reveladora da sua segunda vinda. Aparecerá, irá preparar a noiva para o rapto. É aquilo que está acontecendo. Vem para cumprir. Este é que está a cumprir o ministério. Escuta, irmão, há muita confusão. Ele é o mensageiro da sétima era da igreja. Está ouvindo? Com a mensagem do sétimo anjo. Isso é muito profundo, né? Olha, as coisas de Deus não são entendidas com qualquer pessoa. Ele é que entrega a quem ele quer. Como fala em Amós capítulo 3, versículo 7. Daniel viu este livro. E foi dito, fecha e não revela nada. Só para ver que o livro era misterioso, para ele saber o tempo que lhes sobrava. Veja, só para ver que este livro é misterioso, como eu disse da outra vez, este livro aqui, nenhum profeta poderia interpretar, como vocês ouviram aqui, nem lá no céu, nenhum anjo, nem na terra, nenhum homem, nem debaixo da terra, nenhum defunto possa aplicar isso aí, se me permite. Minha aplicação. Nenhum espírito dos defuntos podia interpretar. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. E nenhum anjo podia interpretar a Bíblia. Senão o próprio Deus deixaria um homem interpretar a sua Bíblia. Mas para sua compreensão, nem o próprio Daniel, escuta bem, o Daniel foi dito cela. Mas minha pergunta é, Daniel era profeta, ele escreveu, não é certo? Mas quando ele chega no capítulo 9 de Daniel, precisou de um anjo mensageiro para lhe interpretar acerca das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque aqui está dizendo, eu entendi pelos livros. Ele leu pela letra, mas não entendeu a revelação do dentro. Glórias a Deus. Porque ele leu as escritas de Jeremias, que eles estariam em cativeiro por um período de 70 anos, não sei quanto. Ele leu isso, mas quando ele estava orando, procurando se era o tempo ou não, o anjo desce. E o anjo exatamente desceu, o anjo Gabriel disse, vim para te fazer entender e fazer te compreender a visão. Ele não entendia a visão, precisou do anjo celestial descer para interpretar a visão que Daniel viu. Isso é que estamos dizendo, que precisa-se do anjo celestial para descer em um homem, para fazer entender os mistérios contidos nesta Bíblia. Vamos ainda tentar um pouco terminar aqui. Está vendo? Só para ver que o livro era misterioso, para ele saber o tempo, Daniel, que sobrava para sair do cativeiro, precisou de um anjo mensageiro, Gabriel, que veio dos céus para lhes fazer entender da visão e da profecia. Está vendo? Que sempre foi o anjo mensageiro para o povo judeu. O anjo Gabriel, se você for a ver, o anjo Gabriel foi sempre um anjo mensageiro para os judeus. Ele veio anunciar a vinda de Cristo através de Maria, anjo Gabriel. O irmão Branham não foi dado missão de escrever a Bíblia, mas sim revelar os mistérios contidos na Bíblia, porque ela já está completa em Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não se podia acrescentar nem diminuir dela. Fazendo seria réu
das pragas que estão escritas neste livro de profecia. Ou ser riscado o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não é isso que disse o profeta Moisés? Que se não cumprindo isso, serão riscados os vossos nomes. Agora, amados irmãos, este é o único livro que eu ainda desafio de mostrar, que é um livro reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra, do qual Deus deixou para guiar o seu povo para a glória. Cabe você querer seguir este livro ou seguir os ritos dos homens. Eu espero que você, no final do estudo dessa terceira parte, compreenda melhor que há um único livro que Deus deixou, de qual sempre confiou em guiar seu povo para ele, que é este livro chamado Bíblia. Deus vos abençoe. Amém.